E nós vamos hoje, agora, estudar a palavra de Deus, vamos abrir as Escrituras e deixar Deus falar conosco. Procure agora dar a Deus a devida atenção. Se você tem celular, tem alguma coisa aí, desliga agora, coloque no modo avião aí, para que você não fique sendo tentado a ficar olhando para informações que vêm de fora. Nesse momento é um momento sagrado, um momento de culto, e nesse culto é um dos momentos mais importantes, é quando Deus fala através da sua palavra, do estudo da sua palavra. Então eu quero que você tenha a máxima atenção. No começo dessa mensagem eu não tenho um texto especial, nós vamos através da mensagem ver vários textos. O título da mensagem hoje é "Por que Deus não responde minhas orações?" Por que Deus não responde minhas orações? Às vezes, Deus responde nossas orações de uma forma maravilhosa. Mas todo cristão, quase todo cristão, já passou por essa experiência de clamar, orar e não ouvir a voz de Deus, não sentir uma resposta de Deus. Nós vamos considerar esse assunto hoje. Por que Deus não responde às minhas orações? Há 2 semanas atrás eu estive com alguns irmãos dessa igreja numa conferência muito grande que a gente participa nos últimos 29 anos, a conferência da Fiel para Pastores e Líderes. Um dos preletores, Dr. Don Carson, ele falou num momento de perguntas e respostas, ele falou sobre essa questão, sobre Deus às vezes ficar em silêncio, ao nosso clamor, a nossa petição. E ele falou de um problema muito sério que ele enfrentou com a filha dele. A filha dele, talvez, imagino, ele não falou a idade, mas pelo jeito era uma jovem, talvez 17, 18 anos. A filha dele teve a sua melhor amiga cometida de câncer. A melhor amiga da filha do pastor estava com câncer, um câncer muito agressivo. E a filha desse pastor se colocou a orar e jejuar e pedir pela cura da sua melhor amiga. Mas o que aconteceu foi que Deus permitiu que ela morresse daquele câncer. O que aconteceu com a filha do pastor Carson foi que ela, além da tristeza de perder sua melhor amiga, ela também se esfriou na fé, ela ficou decepcionada com Deus. Ela começou a se trancar no quarto, não queria mais ir na igreja, não queria mais orar, ela estava decepcionada e começou a entrar num tipo de depressão, até que nós chamamos de depressão espiritual, uma decepção muito grande com o seu Deus. Esse problema da oração não respondida é um problema antigo, entre pessoas que temem a Deus, esse é um problema antigo. Eu chamo a sua atenção, por exemplo, ao livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2, o servo de Deus lá, ele olha para a realidade da nação, os problemas da sua pequena nação, e ele fala: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Lá em Jó, o servo de Deus Jó, no capítulo 30, versículo 19, Jó também falou assim: Senhor, lança-me na lama, e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Davi no Salmo 13, versículo 1, Davi diz assim: até quando, Senhor? Até quando? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o seu rosto? É o drama da oração não respondida. É o drama daquela pessoa que está buscando a Deus, está orando a Deus no momento difícil, e ele sente o silêncio de Deus, sente Deus totalmente assim, apático aparentemente, em silêncio, e o clamor não é respondido. Eu queria hoje à noite, rapidamente, começar com você uma mensagem que eu vou terminar domingo que vem. A mensagem são 7 coisas que a Bíblia diz sobre a oração não respondida. 7 coisas que a Bíblia diz sobre a oração não respondida. Hoje nós vamos ver apenas 3.
Domingo que vem, outras 4. 7 razões porque Deus às vezes não responde às nossas orações. Irmãos, essa mensagem é uma tentativa de eliminarmos de campo alguns motivos que levam Deus a não responder nossas orações, e cabe a nós acertarmos, cabe a nós fazermos alguma coisa a respeito disso. Daí tem às vezes motivos que Deus não responde à nossa oração, são motivos que um dia lá no céu nós vamos saber, um dia lá no céu Ele há de nos revelar. Mas há na Bíblia ensinamento muito prático sobre por que às vezes Deus não responde à sua oração. E irmão, você não pode ficar sem esse contato com Deus, sem o sentimento da presença de Deus. Você não pode ficar sem uma vida de oração saudável. A força do cristão não está na sua força física, não está na sua carteira, não está no seu poder como autoridade entre os homens. A força do cristão está na oração. A oração, a presença de Deus, o favor de Deus a nosso favor é a nossa força. Sem a oração, sem esse contato, essa comunhão, sem a bênção de Deus, o cristão, ele se definha. A vida cristã fica miserável. E eu sei que eu estou falando com alguém aqui nesta noite, cuja vida de oração está a zero. Espiritualmente você está mal, porque você não tem sentido mais liberdade de falar com Deus. Você não tem, quando fala, você não sente a presença de Deus, você não sente a Deus olhando para você, ouvindo a tua voz e respondendo a tua oração. Quem sabe o Senhor te trouxe aqui hoje à noite para te ajudar a corrigir alguma coisa, para que a sua vida de oração, a sua comunhão com Deus volte a ser o que deveria ser, o que foi talvez um dia. Vamos lá, primeiro motivo porque Deus às vezes não responde às nossas orações. O primeiro motivo é pecados não confessados, pecados jogados debaixo do tapete. Pecados que a gente fala, não, isso aqui é muito chato, isso aqui é uma coisa muito desagradável, eu não quero nem tocar nisso, isso me irrita, isso me machuca, eu sei que tem isso de errado na minha vida, mas eu não quero tocar nisso, eu não quero resolver isso não. A minha vida tem tantas outras áreas, eu nem vou prestar atenção, isso eu vou deixar de lado. Um dia, quem sabe, eu tenha forças para ir lá e tratar disso. Pecados não confessados. A Bíblia apresenta este como sendo o motivo principal porque Deus não responde à oração dos seus servos, das suas servas, muitas vezes. No Salmo 66, versículo 18, Salmo 66, versículo 18 fala assim: se eu acalentasse o pecado na minha vida, no meu coração, o Senhor não me ouviria. Se eu acalentasse o pecado no coração, se tem na minha vida algum pecadinho protegido, acalentado, o Senhor não me ouviria. Oração do salmista sabe, quando a gente começa a cobertar pecado, Deus fecha o tempo com a gente, porque Deus sabe que pecado é uma coisa perigosíssima, uma coisa altamente destrutiva, e Ele fala, antes da gente conversar sobre essa necessidade, aquela necessidade, aquilo, nós temos que tirar esse pé do diabo na tua vida aqui. É um pecado acalentado, isso aí precisa ser tratado, isso é prioridade. Em Provérbios capítulo 15, versículo 29, a palavra de Deus fala assim: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O Senhor está longe, Ele nem quer saber, não quer ouvir a oração do perverso, mas Ele atende à oração dos justos. Em Provérbios 28, 9, fala: o que desvia os seus ouvidos, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a palavra de Deus, a vontade de Deus, até a sua oração será abominável. Olha que palavra forte essa. A pessoa que entra num culto como esse e desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, não está interessado em saber a vontade de Deus, durante a semana aqui no culto, não está querendo viver do seu jeito, não quer viver, não quer se conformar àquilo que Deus diz, aquilo que Deus manda. A sua oração, até a sua oração, que parece algo sagrado, para Deus é algo abominável. É algo abominável. Isaías capítulo 1, versículo 15 fala assim: pelo que quando estendeis as mãos
Escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue, estão cheias de violência, estão cheias de agressão, estão cheias de atos de injustiça. Às vezes o camarada tem uma vida familiar até que legal, na igreja é legal, mas nos negócios, no dia a dia, na escola, ele é dado, ele está ligado a coisas injustas, coisas que não agradam a Deus e não tem a bênção de Deus. E Deus fecha o tempo com essa pessoa, para a disciplina desse filho. Porque ele ama esse filho. Ele fala, eu já ouvi muitas das suas orações, mas hoje não adianta ficar orando não. Eu não respondo a sua oração, você precisa se acertar, meu filho. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, fala assim. Aparentemente, os israelitas, o povo de Deus no Antigo Testamento estava, parece que Deus está aleijado, parece que Deus está surdo, ele parece que não tem mais poder para nos ajudar. Daí Deus fala para eles assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, as vossas injustiças fazem separação entre vocês e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha como o pecado é uma coisa desgraçada. O pecado cria um telhado, ele cria uma laje que encobre e cria uma barreira entre nós e Deus. Encobre o rosto de Deus de poder nos ver e nos ouvir. Vamos ver o Salmo 66 de novo. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Você está muito parado, eu estou preocupado com você. Repita comigo este verso para eu saber se você está vivo. Vamos lá. Se eu acalentasse o pecado, ainda bem que o verso não diz, se eu cometesse um pecado, o Senhor não me ouviria. O verso fala, se eu acalentasse o pecado. Cometer pecado, eu cometo, você comete. Por ação, por palavra, por atitude, a gente erra. Durante a semana que passou, você errou várias vezes, eu errei várias vezes. Precisamos estar sempre pedindo perdão a Deus. O problema não é o pecado cometido na terça-feira. O problema é você ficar acalentando aquele pecado, você ficar protegendo aquele pecado, você ficar encobrindo aquele pecado, você ficar inventando desculpas para aquele pecado, você ficar mimando aquele pecado, como se ele fosse um ídolozinho no seu coração. O crente comete pecados. A Bíblia fala, se alguém diz que não comete pecado algum, é mentiroso. Essa pessoa está cega. Essa pessoa precisa ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais a presença de Deus para enxergar quão errado ele é. Pecado não é só o que você faz de errado, é o que você deixa de fazer de certo. Pecado tem muito a ver com atitude, não tem tanto a ver com ação, não, e não nem com palavras, mas com atitudes. É aí que por isso que dizem que o problema do pecado, o coração, a raiz do problema do pecado está no coração do homem. Não tanto naquilo que nas suas mãos, nos seus olhos, mas no coração. E aqui fala que se você acalentar, se você proteger, se você racionalizar um tipo de pecado na sua vida, isso vai atrapalhar a sua vida de oração, vai fechar, vai interromper esse canal de poder que chama-se oração, através do qual nós falamos com Deus e Deus derrama suas bênçãos a nós. Oração é isso daí. É o canal determinado, decretado por Deus para abençoar seus filhos. Quando a gente peca, seja pecadinho ou pecadão, e não confessa, e começa a defender aquele pecado, a acalentar aquele pecado, aquilo cria um bloqueio dentro desse canal, e a oração não sobe e a bênção não desce. O que pode ser o pecado acalentado na sua vida? Para de pensar no marido, para de pensar na esposa, no filho agora, pensa em você. O que pode ser o pecado acalentado na sua vida, meu irmão? Pode ser uma vaidade que está levando você a querer gastar mais do que ganha. Pode ser um vício. Tem vários tipos de vícios. A gente só pensa em cigarro e bebida, mas tem outros vícios também. Tem gente que é viciado em café. Tirou o café da pessoa, a pessoa começa
né? Me dá café, 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 eu não consigo viver sem café. Peraí, você não consegue viver sem café? Isso é um problema. Café é uma bênção, está aí para a gente desfrutar, e com gratidão no coração. Mas quando você chega no ponto de ficar tremendo porque não tem café, quando você chega no ponto de ficar tremendo porque não tem novela, chega no ponto de ficar tremendo porque não tem arroz com feijão, bife e macarrão, quando você começa a ficar tremendo por causa de alguma coisa, aí já é uma questão de vício, é uma questão de escravidão. Deus quer você liberto de qualquer coisa para poder servir. Pode ser um vício. O que pode ser esse pecado acalentado? Pode ser uma dependência, pode ser uma atitude errada. Uma atitude errada do tipo dureza de coração. Você exige do filho uma coisa que você mesmo não vive. Você exige da mulher uma coisa que você não vive. Você exige do marido uma coisa que você mesmo não vive. Você quer que a família, você quer que a igreja seja super legal e amoroso com você. Você acha ruim porque não são, mas você mesmo não é. E Jesus ensinou sobre a regra de como ser feliz e se dar bem com as pessoas. Trate os outros como você gostaria que eles tratassem você. Começa com você. Não espera os outros primeiro te tratar legal para depois você, em troca, tratá-los bem. Aqui, começa aqui, nesse culto, aqui hoje à noite. Você tem a chance, daqui a pouco vamos acabar essa reunião e nós vamos sair. E você vai encostar nos irmãos, você vai cruzar com os irmãos. Como você gostaria que eles tratassem você? Com um sorriso? Então põe um sorriso nesse rosto seu aí. Seu rosto fica muito mais bonito com um sorriso. Dá um sorriso para eu ver. Oh, que coisa linda. O Tutu, ó, arreganhou tudo. Como você gostaria que os outros tratassem você? Boa noite, pastor Silas. Me chamasse você pelo nome. Então chame os outros pelo nome. Por isso que eu fico na porta e eu tento lembrar o nome de todo mundo ali. Irmãos, eu acerto a maioria. Eu erro por domingo 3, 4 só. Mas por favor, me dê uma nota boa. Temos 700 pessoas. Se errar 3, 4, eu me classifico um homem de boa memória. Mas tem horas que eu olho para o Ney assim, me dá um branco. Ele vai vindo na fila, eu sei o nome desses próximos 4, eu vejo o Ney vindo, e eu não lembro o nome do Ney, eu não lembro o nome daquele irmãozinho que está ali na frente do Dark ali, o pessoal chama ele de Marabá, né? Eu não lembro o nome dele. Mas, irmãos, como é que você quer ser amado? Você quer ser amado? Então seja amável. Você quer que as pessoas tratem você com frieza? Seja uma pessoa fria então. Seja esse caipira que entra e sai, não cumprimenta ninguém, e só fica dando uma que está preocupado, olhando no horizonte, nunca olha no rosto das pessoas, nunca dá um sorriso, nunca cumprimenta, nunca ama, nunca se preocupa com aqueles que estão aparentemente precisando de ajuda, precisando de um abraço, precisando de uma palavra de encorajamento. O que pode ser esse pecado acalentado aqui? Pode ser uma coisa boa, que você acabou gostando tanto dessa coisa boa, dessa bênção, que se transformou uma idolatria na sua vida. Esse pecado acalentado pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um filho, pode ser um emprego, pode ser um ministério, pode ser pregar. Eu amo pregar a palavra de Deus, mas é um pecado se eu começar a adorar esta missão e vocação e privilégio que Deus me deu de pregar a palavra. Isso pode se tornar um ídolo na minha vida. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Pastor, o que eu faço com o pecado acalentado? O que eu faço com esse pecado acalentado? O Espírito Santo já me tocou de 3 formas aqui. Já estou consciente do meu pecado. Como é que eu me livro dele? Lembra Abraão? Aparentemente Abraão, no final da vida, Deus deu para ele, não aparentemente, Deus realmente deu para ele um filho da sua velhice. Você sabe, quando você não tem filho, e na velhice você ganha um filho, a tendência sua é se apaixonar por aquela criança e começar a idolatrar aquela criança. Esse é o problema de alguns vovôs, de algumas vovós e algumas mães e pais. Quando recebe um filho, uma bênção tão esperada, começa a idolatrar aquela criança como se fosse um pequeno Deus. E Abraão aparentemente corria esse risco. Então Deus fez um teste com Abraão para ensiná-lo uma lição. E Deus falou para mim: Abraão, eu sei o quanto você ama o seu único filho chamado Isaac. E eu quero que você me dê esse filho, você me sacrifique esse filho no altar. E Abraão decidiu fazer isto. O que você tem que fazer? Talvez na sua vida tenha alguma bênção que você idolatrou, se tornou muito, muito importante, muito
você é dependente dessa bênção, você chegou no ponto de acreditar que a sua felicidade depende dessa pessoa, depende dessa coisa, desse ministério, seja lá o que for. Pega isso, faz o que Deus falou para Abraão fazer. Pega esse ministério, pega essa bênção, acorda de madrugada, leva até o Monte Moriá, lá prepara um altar, coloca essa bênção no altar e sacrifica isso a Jesus Cristo, seu Senhor, seu Salvador. Entrega essa bênção a Deus, se desprende dela, se desagarra desse namorado, se desagarra desse carro, se desagarra dessa profissão, se desagarra, fala: Senhor, está nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser. Outro motivo porque Deus não responde nossas orações. Outro motivo porque Deus não responde nossas orações às vezes. Motivações carnais. Motivações carnais, egoístas. Motivações carnais egoístas que nos levam a fazer orações ridículas, fúteis. Orações que quando Deus escuta, você: Senhor, por favor me ajuda, por favor Deus, estende a tua mão de poder e me dá isso. Quando Deus escuta o que você está pedindo e clamando e chorando na presença dEle, quando Ele escuta o objeto da sua oração, Deus dá um pulo para trás e fala: você está brincando comigo? Isso é oração que se traz à minha presença. Deixa eu contar uma história. Tinha uma mãe que percebeu que a sua filha de 16 anos, 17 anos, ela tinha orações muito egoístas, muito carnais. Ela só pedia por um homem bonito, ela só pedia por um namorado. E a mãe, cansando daquilo, a mãe a repreendeu e falou: filha, suas orações são muito egocêntricas, você precisa mudar. Deus não responde orações egoístas, Deus não gosta de um coração egoísta. E a menina falou: eu vou tentar, mãe, realmente eu estou muito obcecada por um namorado, eu vou melhorar. E ela fez uma oração totalmente diferente. A mãe ficou tão contente lá no quarto à noite, quando orou com a filha antes de dormir. E a filha, ela orou pela igreja de Cristo, ela orou pelos seus vizinhos que não conhecem a Cristo, ela orou pelos seus colegas, ela orou até pelo seu irmãozinho mais novo, ela orou pelo seu pai, e ela encerrou sua oração orando por sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. E ela falou: Deus querido, eu encerro essa oração orando pela minha querida mãe. Ó Deus eterno, abençoa essa tua amada serva, dê para ela, Pai, um genro muito rico, bonito e sarado. Tiago 4,3 fala o quê? Tiago 4,3 fala assim: quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Vocês estão pedindo por coisas para se aparecer, para egoisticamente curtir. Vocês não estão pensando nem um pouco no reino de Deus, só estão pensando em vocês, no aqui, no agora. Estão pensando em status, estão pensando em exibicionismo. As orações de vocês são ridículas. 1 João capítulo 5, versículo 13, fala: esta é a confiança que nós temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja bem, Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele ensinou sua igreja a orar. Como é que Cristo ensinou sua igreja a orar? Nós tivemos uma mensagem só sobre isso, a oração do Pai Nosso. A oração começa dizendo assim: Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas tem pastores, especialistas em oração, na TV, em DVDs, você leva para casa e fica assistindo, que vão incentivar você a fazer uma oração não teocêntrica, como Jesus ensinou, mas uma oração antropocêntrica. Ensina você a orar com fé, a orar forte, a orar firme, dizendo: meu Pai, não Pai Nosso. Esquece a igreja de Cristo, esquece os irmãos, interessa sou eu. Meu Pai, santificado seja o meu nome, venha o meu reino, seja feita a minha vontade. Não é assim que muito crente ora e decreta e amarra e exige? Irmãos, nas suas orações, muito cuidado, evita o eu, o meu, o minha.
Evita isso aí. Salmo 37:4 fala: deleita-te no Senhor Deus, deleita-te naquilo que Deus é, na presença dEle. Deleita-te não em carro, em casas, em emprego, em namorado, em família, em filho. Deleita-te no Senhor, que confere para nós todas essas bênçãos quando Ele quer. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Você quer ser uma pessoa satisfeita na presença de Deus? Se satisfaça com o próprio Deus, em primeiro lugar. Em Lucas capítulo 12 tinha um homem que não entendia isso. Como talvez aqui mesmo nessa hora tem gente me ouvindo, não está entendendo isso. Você veio aqui, você está atrás de uma bênção, você está obstinado, você está obcecado por uma bênção, você quer essa bênção. Você acha que se Deus responder isso para você, você não precisa nem mais de Deus, você está super feliz se Deus te der isso que você quer tanto, essa coisa que está te preocupando tanto. E a história não é bem assim. A maioria de vocês, o problema de vocês não é a falta disso ou daquilo, é falta de amor a Deus. Deus não é importante para você, importante é a bênção que Ele te dá. Tem um homem que estava como você está, ele estava ouvindo Jesus pregando sobre coisas importantíssimas, sobre o reino dos céus, sobre a salvação, como a gente pode se libertar do pecado que tenazmente nos assedia e nos derrota e nos destrói, nos mata. E esse homem interrompe a pregação de Jesus, lá em Lucas 12, e ele faz uma oração em público, uma oração com fé. Quando alguém ora publicamente para Jesus, é porque está com fé. Esse homem, ele interrompe a pregação de Jesus e ele faz uma oração. E ele fala assim: mestre, disse para o meu irmão, meu pai acabou de morrer, tem uma herança no pedaço aí. Disse para o meu irmão, para que ele reparta, para que ele divida a herança comigo. Por favor, Jesus. Eu não quero saber de céu, de salvação, de Deus. Eu quero herança. Eu estou preocupado com a grana, com dinheiro, eu estou preocupado em dar esse pulo na vida. Eu quero essa porção que meu pai deixou. Meu irmão está com a faca e o queijo na mão, meu irmão vai levar tudo. Ó Deus, Jesus, me ajuda a não perder essa grana. Esse era o clamor desse homem. Ele orou com fé, ele orou com confiança, ele tomou posse da bênção. O que Jesus falou para ele? Jesus falou para ele: amém, meu filho, a herança metade já é sua, vá em paz. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou: o quê? Você está querendo que eu faça o quê? Eu estou aqui pregando sobre o reino de Deus, estou falando de coisas excelentes, nobres. Você vem falando de herança, de grana, de... Meu amigo, Jesus olhou no coração desse homem e deu uma dura nele. Jesus não elogiou a oração dele, falando que parabéns, você em público fez uma oração de fé. Que coisa aí, oração é poder. Tudo que você pedir, você vai receber. Se você pediu, você vai receber. Jesus não falou isso. Jesus deu uma dura nesse homem. O que Jesus falou? Jesus falou para ele e para todo mundo ao redor daquele homem. Todo mundo ouviu. Falou: vocês tenham cuidado. Fiquem atentos contra todo tipo de materialismo, de ganância, de avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que possui. Me ajude a ler isso e grava isso no seu coração. Vamos lá, vamos ler juntos? Leiamos. Tenha cuidado, fique atento contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Para Deus não interessa se o seu carro lá fora é do ano ou é de 20 anos. Para Deus não interessa se você mora numa casa própria ou mora numa kitnet alugada ou emprestada. Gente, cuidado com o motivo carnal. Cuidado com essa vida voltada para as coisas do aqui e do agora, dos prazeres desse mundo. Quando pedem, não recebem, diz Tiago. Vocês oram, não recebem. A oração, o culto de vigília de vocês não vale nada. Vocês vão ficar pedindo e não vão receber nada, porque vocês pedem pelos motivos errados. Vocês não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Vocês estão orando só para poder gastar nos seus prazeres. Logo, João 14:13 não é um mantra. Tem gente que usa João 14:13 que fala assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Tem gente que usa esse verso falando: está vendo? Jesus deu um cheque em branco. R.R. Soares usa esse verso.
Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei. Você pede em nome de Jesus. O que é? Uma doença? O que é? Um desemprego? O que é? Uma solteirice? O que é? Qual o teu problema? Falta uma namorada? Tudo quanto pedir, é a palavra de Deus. Deus não pode mentir. Ele pega o verso, ele distorce, ele transforma esse verso numa frase de poder. Então, tudo que eu pedir nesse culto, eu vou receber. Quantos de vocês aqui já pediram coisas aqui de joelho e não receberam? Eu já pedi muita coisa para Deus e não recebi. Graças a Deus por tantas coisas que eu já recebi dele. Mas tem gente que usa essas palavras de Jesus fora do contexto bíblico e transformam isso, a oração, numa coisa mágica, onde Deus se transforma na lâmpada de Aladim. Você vai ao culto, esfrega a lâmpada um pouquinho, Deus sai, ele é poderoso, mas ele está sob o seu domínio. Daí você dá 3 ordens para ele. Daí você manda ele voltar para a lâmpada, você fecha a lâmpada de novo e guarda Deus de novo e vai curtir as bênçãos. Deixa ele lá. O dia que falta mais alguma coisa, você vai lá, esfrega a lâmpada, dá um dízimo, faz uma campanha de 90 dias, vai na igreja 7 vezes, dá um dízimo extra, sei lá chora, glorifica a Deus, e a lâmpada sai de novo, e Deus, lâmpada de Aladim, aparece outra vez, e você pede para ele mais 3 coisas. Isso é uma ilusão, gente, isso é uma brincadeira, isso não é o evangelho de Cristo. Para Deus, a sua firmeza espiritual é mais importante do que a sua firmeza material. Saúde sem santificação, prosperidade sem santificação de vida é destruição. Para Deus, seu caráter é mais importante do que o seu conforto. Nós estamos numa batalha espiritual, o inimigo está atacando a igreja de Cristo. Não é hora de eu ficar preocupado com os meus prazeres. Não é hora de eu fazer disso o carro-chefe das minhas orações, das minhas preocupações, do meu trabalho, do meu dia a dia. Jesus Cristo veio a esse mundo, e nesse mundo Jesus Cristo enfrentou perseguição, oposição, ódio dos homens, rejeição, sofrimento, tortura, cruz e morte. E ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para de ficar orando por prosperidade. Jesus não falou assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua prosperidade, saúde e vida sem doenças, e vista a sua roupa de festa, e vamos festar juntos, vamos caminhar juntos. Não, ele falou: se alguém quer vir após mim, entenda, nós estamos num campo de batalha. O reino dos céus está por vir. Não existe reino de Deus aqui na terra já em andamento. O que tem, Deus habita no coração daqueles que creem no seu nome. O reino de Deus hoje está dentro de cada um de nós que cremos no seu nome, mas ainda estamos inseridos num mundo que se opõe a Deus, odeia a justiça e ama o pecado. É nesse ambiente que nós nos encontramos. Nós não fomos chamados para servir a Deus em condições ideais. Nós não estamos no paraíso, nós estamos num campo de batalha. Mas qual que é a alegria do cristão? A alegria do cristão é saber que a irmã Cleia, que morreu a semana passada, ela já está na glória, na presença de Deus. Ela já foi liberta de tudo isso daqui. E eu daqui a pouco vou ser, e você também vai. Então nós estamos aqui, nós temos pouco tempo aqui para nos identificar com Cristo, para tomar nossa cruz e seguirmos o Senhor Jesus, levando pessoas à salvação, vendo a sua igreja crescendo, enviando missionários, abrindo novas igrejas. Nós temos pouco tempo aqui, mas a nossa maior esperança nossa maior alegria está na promessa de 1 Timóteo 2,12, ou melhor, 2 Timóteo 2,12, que fala assim: se perseverarmos com Cristo, também com Ele reinaremos. Se perseverarmos com o Senhor Jesus, tomando a nossa cruz diariamente, com Ele no reino dos céus, nós vamos reinar. Ouvinte, você já fez alguma oração egoísta? Você já fez alguma oração egoísta? Então tenho certeza que você já recebeu um não de Deus. Pelo menos um, você já recebeu. Mas agradeça a Deus pelo seu não. A gente só gosta de agradecer a Deus pelos sims que Ele nos dá. A gente vai no culto e fala: eu quero louvar a Deus porque eu clamei, eu pedi e Ele deu. Legal, ótimo, e Ele dá mesmo, Ele responde. Mas eu queria incentivar você hoje à noite a agradecer a Deus pelos nãos dele. Olha o que esse servo de Deus do passado escreveu. Presta atenção nessa poesia aqui. O camarada falou assim, filho de Deus, falou assim: Senhor, sempre lhe agradeço pelos seus sims, mas nunca lhe agradeci pelos seus nãos. Contudo, aonde eu estaria hoje se não fora pelos seus nãos irrevogáveis?
Por isso, solenemente, quero lhe agradecer por cada um dos seus nãos. Quero agradecer ao Senhor por aquele não que o Senhor me deu. Toda vez que o meu desejo por coisas foi maior do que meu desejo por sua presença, obrigado pelo seu não. Toda vez que estupidamente pedi por uma pedra e não por um pão, obrigado pelo seu não. Quando minhas desculpas infundadas, motivações egoístas me conduziram a tangentes perigosas, obrigado por dizer-me não. Quando a tentação era tão forte e eu estava tão fraco, já prestes a cair, obrigado por me dizer não, aquela oração estúpida que eu fiz. Quando iludido por uma paixão, eu lhe disse: Senhor, pode tirar tudo da minha vida, mas me deixa ficar com isto ou com este. Oh Deus, obrigado pelo seu não. Especialmente por aquele dia, quando eu lhe pedi para que o Senhor me deixe em paz. Obrigado por dizer-me não. Senhor, minha admiração por ti só aumenta quando olho para trás e vejo a sabedoria e o amor dos seus divinos nãos. Ok, já vimos duas coisas que atrapalham a nossa vida de oração: pecado escondido, pecado camuflado, pecado que a gente não quer abrir mão dele. E tem especialistas até que ajudam a gente, falam: não, isso aí, isso está te dando esse incômodo, esse negócio aí não é pecado não, isso é uma doença. Isso daí, olha, gente, infelizmente, tem uma ala da psicologia. Eu hoje conversava com uma das psicólogas da nossa igreja, e eu disse para ela: olha, eu respeito a psicologia em muitos aspectos, eu já fui em psicólogo, eu respeito, tem um aspecto da psicologia que é maravilhoso, especialmente eu respeito as psicólogas e psicólogos cristãos, que eu sei que eles, em primeiro lugar, temem a Deus e sua palavra, e a psicologia está em segundo lugar na vida deles. Mas tem uma ala da psicologia, você sabe que é totalmente humanista, não considera Deus, não respeita a Deus nem sua palavra. E essa ala, se você vai lá com um pecadão que está acabando com a sua vida, eles são capazes, alguns dos profissionais são capazes de inventar um nome para aquele pecado bonito e falar: você é isso, você é cleptomaníaco, você é não sei o quê, e pronto. Daí você fala: ok, agora estou tranquilo, agora tenho uma doença, eu não tenho um pecado que me chama a responsabilidade de buscar a ajuda do Senhor para vencer, mudar e ser uma pessoa transformada. Agora eu me acomodo, eu sou doente, minha família tem que me aguentar, minha família, aonde vai, tem que me cuidar, porque eu estou roubando aqui, roubando ali, eu sou cleptomaníaco. E eu poderia citar aqui muitas outras doenças que a Bíblia chama de pecado. Eu sou homossexual, eu nasci, Deus me fez assim. Mentira! E está na hora de pregar mais sobre isso desse púlpito aqui. Cuidado com homens sábios deste mundo que vão pegar o seu pecado, que está acabando com você, está te levando para longe de Deus, e vão dar um nome bonito para aquilo. E você vai ficar: ok, agora eu me sinto um pouco melhor. Pecados acalentados, motivos egoístas. E vamos falar agora sobre um terceiro e último ponto. Mas eu quero saber uma coisa muito importante. Você está ligado? Ok, então vamos lá. Último ponto da mensagem: razões porque Deus não responde às vezes as nossas orações. Falta de fé. Presta atenção nesse ponto aqui, é muito prático, e muita gente entende errado esse ponto aqui. Eu vou mostrar, eu aprendi um negócio novo, tenho 50 anos de igreja, aprendi um negócio novo. Aprenda também. Falta de fé, falta de confiança em Deus. 4 textos bíblicos para você. Primeiro, Tiago capítulo 1, versículos 5 a 7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria para entender as opressões, as perseguições, as provações da vida, peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Sem fé não vai receber nada, precisa pedir com fé. Marcos capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, aqui ele está se referindo aos apóstolos, que estão agora preocupados em realizar o ministério
para o qual eles foram chamados, que é propagar o reino de Deus aqui na vida, então, aqui na terra. Tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. João 14:13, aquele verso que eu já mencionei aqui. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Dá a impressão que é um cheque em branco, não dá? E Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a oração feita a Deus tem que ser com fé. Tem que ser com fé, tem que ser na fé. Vamos falar sobre isso. Como que é essa fé bíblica na prática? Presta atenção. Ou como que é a falta de fé na prática? A falta de fé na prática é assim: você tem um problema com o seu emprego, vamos dizer. Você vem e vai para o seu quarto, fecha a porta e ora a Deus por aquele problema. E ora outra vez, e entrega na mão de Deus. Mas terminou de sair do seu quarto, você passa, toma uma água lá na cozinha, come uma banana e sai para a rua e vai correr atrás de uma benzedeira, que falaram que é muito boa também, porque é bom, né? Abriu o leque e orou para Deus, mas vamos correr atrás da benzedeira. Não, vamos dar um jeitinho brasileiro. Vamos conversar com o pessoal da Quipão lá, que fica lá, esse pessoal sabe de tudo. Quem sabe tem um atalho. Quem sabe tem um contato? Quem sabe esse cara que trabalha na prefeitura não conhece um vereador, esse vereador não conhece um deputado? Quem sabe não tem um jeito? Quem sabe não tem uma mentirinha? Quem sabe não tem um chegado? Quem sabe não tem uma propina que resolve isso e que vale a pena? O poema fala assim: como a criança que traz seu brinquedo quebrado para o pai consertar, eu, adulto, trouxe a Deus meu sonho despedaçado, pois só Ele pode me restaurar. Mas em vez de deixar Deus trabalhar sozinho, para em paz trabalhar nesta restauração, eu fiquei em volta dele, tentando ajudá-lo conforme minha imaginação. Finalmente eu peguei tudo de volta e chorei, dizendo para Deus assim: como você pode ser tão lento, tão devagar? E Deus me falou: meu filho, como poderia eu fazer alguma coisa com aquilo que você realmente nunca quis me entregar? Oração sem fé é essa: você ora e sai dali do quarto e já vai reclamar com a mulher, já vai reclamar com o marido, já vai reclamar com o vizinho, já vai se lamentar, como se nem tivesse orado e falado com o rei do universo sobre o seu problema, você nem tivesse um pai celestial que te ama e cuida de você. Em vez de você sair daquele quarto e chegar para a esposa e falar: esposa, nós estamos bonitos, nós estamos bem, eu acabei de chorar na presença de Deus, e Ele, as suas ricas promessas, Ele promete que nunca nos abandonará. Nós não estamos, a gente se sente desamparado, mas nós não estamos desamparados. Pela fé, na palavra de Deus eu sei que nós não estamos desamparados. Esposa, vamos sair para dar uma caminhada, vamos desestressar um pouco, vamos deixar Deus trabalhar, Ele está no controle. Isso é oração de fé. Como que é esse negócio de falta de fé na prática? Uma outra vez eu trago a questão. Orar com fé não é orar acreditando que Deus vai fazer exatamente o que eu acabei de pedir para Ele. Orar com fé não é orar acreditando que Deus vai fazer exatamente aquilo que eu pedi para Ele. Orar com fé é orar acreditando que Deus é poderoso para fazer o que eu pedi, ou fazer muito melhor do que eu pedi, que Ele é soberano para fazer algo totalmente diferente daquilo que eu coloquei para Ele, daquilo que eu estou pensando. Deixa eu dar um exemplo para você. Ananias, Misael e Azarias. Lembra desses 3 nomes? Ananias, Misael e Azarias. Babilônia, ano de 605 a.C. Esses 3 jovens mais Daniel são levados para lá. Primeira coisa que esses jovens inteligentes recebem na Babilônia, a Babilônia tenta influenciá-los profundamente e mergulhá-los na cultura babilônica. Então muda o nome deles.
O Ananias passa a ser Sadraque, daí o outro Mesaque e o outro Abdenego. E o rei Nabucodonosor, sabendo que esses jovens são tementes a Deus, o Deus de Israel, o El Shaddai, o Jeová, o grande eu sou, e motivado por pessoas que estão com inveja deles, o rei Nabucodonosor manda erigir uma estátua de ouro de 27 metros de altura, e ordena num determinado momento do dia, quando toca a trombeta e vários instrumentos tocam, todo mundo tem que se curvar diante daquela estátua de ouro. Muito bom, o que acontece? Esses 3 servos de Deus não fazem isso. Ananias, Misael e Azarias não fazem isso. Daí alguém vai lá e denuncia eles para o rei. O rei chama eles à sua presença, porque não pode deixar essa desobediência ali já escandalizando outros babilônicos. Então o rei chama e o rei pessoalmente intima eles, fala: olha, eu sei que vocês são israelitas, eu sei que vocês têm a sua fé, mas aqui vocês estão na Babilônia, aqui tem que fazer isso. Se não fizer isso, vocês vão ser lançados na fornalha, vocês vão ser queimados vivos. E estes jovens, na presença do rei, com respeito, eles falam: ó rei, não precisamos defender-nos diante de ti. E olha o que eles falam. Eu não consigo ler daqui, eu vou ler aqui. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, presta atenção, agora que entra um versículo que pastores que gostam de enfatizar muito a oração como se fosse uma coisa mágica, não gostam de estudar e ler e pregar nesse verso. Porque o texto não para aí, o texto continua, fala: mas esses homens dizem para o rei: se Deus não nos livrar, e isso é possível, que Ele não nos livre, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Quando esses jovens falam isso, eles estão dizendo: ó rei, você sabe, nós somos servos do Deus Altíssimo, nós somos servos do grande El Shaddai, nós somos servos do Criador dos céus e da terra, o único Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Por isso, você pode ter certeza, nós não vamos adorar a sua estátua, nós não vamos trair o nosso Deus adorando essa estátua, nos ajoelhando, nos prostrando diante dela. Rei, faça o que você tiver que fazer, nós vamos orar por livramento, nós vamos falar com o nosso Deus, nós vamos clamar pelo livramento dele. Sabemos que Ele pode nos livrar, porque Ele geralmente livra os seus filhos, atende o seu clamor, e Ele vem ao seu resgate e os liberta. E sabemos que o nosso Deus pode nos livrar, temos fé nisso. Mas sabemos também que o nosso Deus é soberano, e na sua soberania, Ele pode muito bem não nos livrar, como nós estamos pedindo ou esperamos. Contudo, nós nos submeteremos à sua autoridade, nós nos submeteremos ao seu direcionamento sábio e amoroso, rei. Manda brasa, pode jogar a gente na fornalha. Essa é a oração de fé. Essa é a oração de fé. Eu clamo a Deus sabendo que Ele pode fazer. E se Ele quiser, Ele faz aquilo ou faz até muito melhor. Mas Ele pode muito bem, na sua soberania e infinita sabedoria, falar: não, do jeito que você está falando não vai ser de outro jeito. E a gente fica tranquilo, a gente descansa. Hoje na minha classe de discipulado, de novos crentes, eu contei a história de quando eu tive o privilégio de construir minha primeira casa, lá em Bragança Paulista. E eu desenhei a minha casa, peguei um papel uma noite, depois tomei banho, tudo, tal, pijamão, tal, peguei a régua, peguei a caneta, e eu vi o terreno, medi o terreno aqui, coloquei nas proporções certas e comecei a desenhar a nossa casa, e apagava, depois desenhava, e eu fiz um desenho de uma casa bonita, linda, do tamanho que eu tinha condições de construir. Mostrei para a Vange pegou, olhou e legal, gostei, mas mudou. Ela falou: seria legal a gente falar com um arquiteto. Ele: o quê? Arquiteto?
Eu tenho um desenho aqui bonito, meu pai construía desse jeito. Eu, quando era criança, eu vi meu pai desenhando igreja, desenhando casa, tudo era feito na mão. Vamos achar um engenheiro que assina para nós. Já assina o projeto de cálculo estrutural e já assina. A casa é minha, eu que faço. A Vange foi, aquele jeitinho de esposa, tal. Não, um arquiteto, benzinho, tudo que tem. Então, não, arquiteto custa caro, nós vamos gastar 2, 3 mil logo de cara com o arquiteto. Isso é loucura. E ela, não, tal. E daí ela arranjou um arquiteto. Ela dava aula de inglês para ele fazia de graça para nós. E eu falei, tá bom, de graça, né? Até injeção na cabeça vai. Então, muito descrente desse arquiteto, para agradar minha esposa, eu fui com o meu projeto na mão e entrei na sala do arquiteto lá. Entrei, achei muito pequenininho aquele escritório, muito humilde, e eu estava todo cheio de mim, com o meu projetão aqui. Eu duvido que esse homem consegue melhorar isso aqui. Daí a Vange sentou, me apresentou, tal. Eu joguei meu projeto na mesa dele, falei, olha, é isso que eu desenhei. Eu dei uma de humilde, falei, não sei, o senhor talvez possa melhorar algumas coisas aí, mas a ideia básica é essa. E ele olhou, tal, respeitou meu desenho, pediu 2 semanas. 2 semanas depois eu volto lá. Eu volto lá certo de que esse homem ia ganhar o dinheiro, as aulas da Vange de graça, de bobeira, porque o meu projeto não tinha nada que mudar, estava perfeito. E o homem pega, coloca em primeiro lugar o meu desenho lá, em cima da mesa. Daqui a pouco ele puxa da gaveta dele um rolinho de papel e ele mostra um outro desenho, perto daquele. E ele começa a explicar as coisinhas que ele mudou, tudo mais. Irmãos, eu vou ficando, eu começo a dar risada de vergonha do meu projeto e de alegria, da maravilha que ele fez. E aquele homem vai explicando, eu vou vendo o desenho dele, eu vou ficando com uma vergonha do meu desenho. Eu começo com a mãozinha aqui assim, buscar lá na mesa dele o meu projetinho para tirar de campo aquela vergonha, né? Mas ele pega com a mãozinha dele, ele puxa o meu projetinho de novo para me matar de vergonha. E ele deixa bem juntinho, a minha vergonha com o projeto lindo que ele fez. Depois que eu vi o projeto dele, eu não queria mais ver o meu. Nós com Deus fazemos a mesma coisa. Nós chegamos para Deus, a gente desenha uma oração, a gente pensa, a gente usa a cabeça, a gente maquina, a gente vai caminhar pensando no problema com o filho, com a filha, com o emprego, com o marido, e a gente chega para Deus com o nosso projeto e fala, Deus, olha, está aqui, olha, o senhor não precisa nem ter trabalho, está aqui, eu já pensei, está tudo elaborado, só faz, abençoa Deus, derrama teu poder, Senhor. Porque eu já declarei, está aqui, está amarrado, é só dar, manda, Senhor, agora nesse culto, manda já, manda. E Deus fala, dá 2 semanas para mim, dá 1 ano para mim, dá 2 anos. E quando Deus volta, Deus chama você um dia e fala, está aqui o seu projeto, está aqui o que eu decidi fazer. E você fica morrendo de vergonha, de ser tão metido, de se achar tão sábio diante do Pai, que tem sabedoria infinita. Quem é você ficar exigindo em oração, e pedindo, e clamando, e amarrando, e decretando, e para com isso é infantilidade, gospel. Se enxerga, meu irmão, vê a tua pequenez e a grandeza, a infinita sabedoria de Deus. Chega com uma oração humilde diante dele, Senhor, passa de mim esse cálice, contudo seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu me submeto. Foi assim que Azarias, foi assim que Ananias oraram. Igreja, presta atenção. Biblicamente falando, não cai nessa pataquada de pastores que estão ensinando, sabe, um evangelho antropocêntrico, quando Deus é o lâmpada de Aladim, que você vai esfregando e Ele é o seu servo, e Ele faz tudo o que você manda. Não, biblicamente falando, a oração de fé não é uma ordem que a gente dá para Deus, a oração é uma rendição da nossa vontade à vontade de Deus. Oração não é ordem que a gente dá para Deus, Deus não é empregado seu, é seu Pai. Você apresenta para Ele seus anseios, suas necessidades com toda a liberdade. Você chora na presença dEle, você se alegra na presença dEle, você se derrama na presença dEle. Mas você não está obrigando Ele a fazer nada, porque você sabe que Ele conhece muito mais do que você. Você rende a sua vontade à vontade de Deus. Alguém falou muito bem, nós somos como o pescador. Nós somos como o pescador que lança a âncora na margem do rio. E quando encontra firmeza, o que ele faz? Ele puxa a corda. E conforme ele puxa a corda, o que ele está fazendo? Por acaso ele está trazendo a margem do rio para o seu barco? Ou ele está levando o barco para a margem do rio?
Quando nós oramos, é assim, nós lançamos a âncora da nossa esperança, nossos anseios, e daí ela encontra em Deus, no amor dEle, na soberania dEle, encontra terreno firme, e a gente continua orando, e quando a gente vai orando, a gente vai levando a nossa vontade perto da vontade de Deus. Assim, através da oração, nós não puxamos Deus para fazer o que nós queremos, mas nós nos alinhamos àquilo que Ele quer. Aos 18 anos eu estava num culto como esse. E orando, ok, eu estou terminando o meu colegial, e agora, o que eu vou fazer? Acho que eu vou ser advogado. Tem uns irmãos na igreja que são advogados, tem bastante grana aqui, acho que eu vou ser advogado. Deus, me ajuda a ser advogado, passar na faculdade. Aonde que eu vou fazer? Vou ser professor de história mundial. Eu tinha um jeito para dar aula, eu estava descobrindo isso. Eu falei, talvez eu vou ser professor de história. No primário, eu quero ser professor de história na faculdade e tal. E comecei a orar, Senhor, me ajuda, quem sabe a encontrar uma faculdade para fazer história mundial. Mas quanto mais eu orava, quanto mais eu puxava a corda, Deus ia me falando, seja um pastor, seja um pregador, seja um plantador de igrejas, seja um missionário, me sirva, tem tanta gente para fazer história, para ensinar história, tem tanta gente para ser advogado, você tem uma vocação, tem um chamado. E conforme eu fui orando, Deus foi mudando minha vontade de ser advogado rico, mudando minha vontade de ser um professor de história do universitário, e Ele foi me trazendo para perto. A mesma coisa quando eu conheci a Vanger. Conheci a Vanger, tal, gostava muito de estar com ela, tal. E eu fui orando, Senhor, olha, com a Vanger é só amizade, eu só quero uma boa amizade com ela, me abençoa essa nossa amizade. Quanto mais eu orava para o Senhor abençoar a nossa amizade, Deus fala, eu quero algo mais para você nessa amizade. É mais do que amizade. Você precisa pensar melhor, essa moça é uma boa moça, seu pai gosta dela, sua mãe gosta dela, seus irmãos gostam dela. Olha, essa moça, a igreja, ela é querida na igreja. Ela ama a Deus, você não foi chamado para ser missionário? Olha, eu tenho algo mais para você. E eu fui orando, chegou uma hora, Vanger, Deus falou comigo hoje, vamos casar? Meu primeiro foi namoro, depois casamento. No início dessa mensagem, eu falei para vocês sobre o Dr. Carson, problema com a sua filha, que estava decepcionada com Deus. Ela orou, sua melhor amiga morreu, apesar das suas orações. Dr. Carson vendo aquela sua filha, fria na fé, deprimida, trancada no quarto, num tipo de depressão. Ele tentou várias coisas, nada funcionou. Deus abençoou ele com uma ideia. E essa ideia foi uma bênção. Ele entrou naquele quarto, ficou olhando para sua filha. Quando a sua filha lhe deu atenção, ele falou para ela assim, filha, que tipo de Deus você tem servido? Que tipo de Deus você tem servido? Ela ficou olhando, não respondeu. Filha, ele falou, me parece que você tem servido um Deus muito pequeno. Parece que você tem orado e tem servido e andado com um Deus muito pequeno. Um Deus que você controla com as suas orações. Um Deus que você manda nele e não ele em você. Filha, o Deus bíblico é o Deus justo e santo, todo-poderoso, soberano, cheio de poder e sabedoria infinita. O Deus bíblico, filha, é um Deus justo demais para cometer uma crueldade, uma injustiça. O Deus bíblico é amoroso demais para cometer um erro, machucar os seus filhos. O Deus bíblico, ele é poderoso demais para ser vencido pelo mal, pelo inimigo. O Deus bíblico, minha filha, é sábio demais para se explicar e ser compreendido por nós, meros mortais. Filha, o Deus bíblico é o nosso Pai celestial. Deus amoroso, compassivo, misericordioso. Sabe, filha? Ele entende a tristeza que você está sentindo. Ela sentou-se na cama. Deus entende essa tristeza, essa dor que você está sentindo pela perda da sua amiga. Veja bem, você perdeu uma amiga por uma doença terminal. Deus, Ele entende a sua dor, porque Ele perdeu o seu único filho por causa de uma doença terminal chamada pecado. Você perdeu uma amiga, Deus não, Ele entregou o seu filho.
para morrer na cruz pelos seus pecados e os meus pecados. E aquela conversa terminou muito bem. Aquela menina acabou se levantando devagar, lavando o rosto, indo para a cozinha, comendo, se alimentando, voltou a ir para a igreja. Na cruz de Cristo ela entendeu o silêncio de Deus, ela entendeu o não de Deus. Irmão e irmã, a única preocupação do diabo hoje com você é impedir você de orar. A única preocupação, a maior preocupação do diabo é impedir crentes de estar orando. Na segunda-feira as mulheres, na quarta-feira os homens, na quinta-feira a igreja. Durante a semana a gente, cada um espalhado. O diabo ele vai manter você bem ocupado. Ele vai até ajudar você a ter bastante ministério, se você não orar. Alguém falou assim: o diabo não teme os nossos sermões e estudos bíblicos. O diabo não teme o trabalho e a religião nossa sem oração. Ele ri dos nossos esforços, ele zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Por quê? Porque o diabo sabe que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Por isso a Bíblia fala: orai sem cessar, sem mim nada podeis fazer. Esteja sempre conectado comigo em oração, ore sem cessar. Esteja numa vida um estilo de vida que seja oração direta com Deus o tempo todo. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com gratidão, ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja bem, interessante e muito importante esse detalhe: nos evangelhos a gente não encontra nenhuma referência de Jesus ensinando os 12 como pregar, mas a gente encontra várias vezes Jesus ensinando eles como orar. Porque oração é esse canal precioso, poderoso, o cristão não pode viver sem ele. Alguém falou que a oração é o oxigênio da alma, da vida cristã. Sem orações não há vida cristã, não há vitória. Você não prevalece contra o inimigo. Ouvinte, não deixe de orar. Alguns de vocês estão orando muito pouco. Alguns de vocês até têm vergonha de orar, porque estão tão longe e frios na presença de Deus. Eu vejo isso, às vezes no culto de quinta-feira, nós vamos orar, tem às vezes uma pessoa que fala: olha, eu não estou bem, eu não quero orar não, orem aí por favor, olha que pena. E essa pessoa representa vários de vocês, que talvez estão assim. Por quê? Porque talvez tenha um pecado não confessado, talvez motivações carnais. A sua vida, você está lutando pelo reino seu e não pelo reino de Cristo. Você está buscando o seu reino em primeiro lugar, não o reino de Cristo. Então fica difícil você ter uma vida vibrante de oração. Talvez alguns de vocês tenham falta de fé. Não acreditam que Deus pode operar um milagre na sua vida, na sua igreja, na sua cidade. Não acreditam que Deus pode dar muito mais do que você está pedindo, ou fazer algo muito mais maravilhoso do que isso que você está pedindo. Por isso eu quero incentivar você: seja uma pessoa de oração. Não despreze esse privilégio, não despreze esse canal de bênção que Deus deu. Mas não é brincadeira. Não dá para ter esse tamanho privilégio e continuar brincando com o pecado, assistindo o que quiser na televisão, vendo o que quiser na internet, cantando e ouvindo tudo quanto é música que o mundo ouve e canta. Não dá. Sem santificação ninguém verá Deus. E aqui na terra, sem santificação, não tem nem comunhão gostosa com Deus. Por que alguns crentes estão animados, encorajados? Por que você está desanimado? Por que você anda murcho espiritualmente falando? Falta de santificação de vida. Você está se conformando com esse mundo, está se conformando com até mesmo o evangelho gospel do caminho largo do nosso Brasil. Sai fora disso. Sai fora disso. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Deus falou contigo, fale com Deus agora. Talvez tem gente aqui que precisa entregar sua vida a Cristo. Talvez tem gente aqui que precisa voltar-se para Deus, se reconciliar com Ele. Talvez tem gente aqui que fala: Senhor, muito obrigado. Essa palavra só veio a confirmar que eu estou no caminho certo. Igreja, vamos orar. Mais uma vez a palavra de Deus foi pregada, e o Espírito Santo toca vidas quando ela é pregada. Vamos colocar em pé, igreja.
Se alguém estiver aqui por perto e quer também colocar alguma coisa diante de Deus relacionada a essa mensagem, vem aqui à frente agora, nós estaremos orando por esse jovem e também por você. Se tiver alguém, pode vir agora. Nós vamos, no final dessa mensagem, orar a respeito de tudo aquilo que nós já ouvimos nesta noite. Deus certamente tocou vários corações aqui. Se você puder vir aqui, vai ser muito bom. Mais alguém? Vamos reunir mais perto aqui, por favor. Graças a Deus por sua palavra, que nos convida a não sairmos desse culto derrotados, mas sairmos desse culto, acertados com Deus. Deus não quer que você volte para casa frustrado, Ele quer que você volte para casa, acertado com Ele, em paz com Ele, com o sorriso dEle a seu favor, com a bênção dEle, com a presença dEle. Talvez determinado a uma vida de mais oração nessa semana. Tem uma jovem, bem jovem da nossa igreja aqui, que ela faz um tempo que se dispôs a acordar todo dia às 5 horas da manhã para orar. Que bênção, que coisa maravilhosa. É o Senhor, seu Espírito te chamando. Eu falei, eu quero mais tempo com você. Eu tenho muita bênção para te dar, mas você precisa buscar. Domingo que vem eu vou falar sobre eu vou adiantar aqui. Domingo que vem eu vou falar sobre uma das grandes tragédias na vida da oração dos crentes, são as orações que não são feitas. Orações que não são feitas. Que pena. Quantas bênçãos Deus tem para nós e nós não vamos buscá-las. Está lá, mas nós não vamos buscá-las. Vocês não precisam, mas eu vou me ajoelhar por vocês e vamos orar. Querido e amado Deus, assim como o Senhor, aqueles jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, Senhor, se recusaram a se prostrar diante daquela estátua de ouro, nós também, Senhor, nos recusamos a adorar, a orar, Senhor, para qualquer um outro que não seja o Senhor, porque sabemos que foi o Senhor quem nos criou, foi o Senhor quem enviou o seu único Filho para nos resgatar da maldição do pecado. É o Senhor quem tem nos transformado, está nos transformando. É o Senhor quem hoje à noite tocou nosso coração. É o Senhor quem responde nossas orações. Obrigado, Senhor, por nos repreender. Obrigado por nos exortar. Obrigado por nos corrigir. Obrigado, Senhor, por nos desafiar. Obrigado por nos abençoar, Senhor. Em resposta ao toque do Teu Santo Espírito, Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, colocando as nossas vidas no Teu altar e pedindo, por favor, Senhor, não pare de tocar o nosso coração. Não se afaste de nós, Senhor. Não pare, Senhor, de interferir, Senhor, na nossa alma, na nossa mente. Que Deus, por favor, conforme esse culto acaba, Senhor, não acabe o Teu ministério, Senhor. Continua falando conosco hoje à noite lá em casa, amanhã no trabalho, na escola, Senhor, no namoro. Que Deus, queremos mais da Tua presença, mais da Tua sabedoria, mais do Teu poder, Senhor. Queremos que o Senhor esteja nos conduzindo, Senhor, àquela vida abundante que Cristo prometeu para aqueles que Te amam. Mesmo nesse mundo, Senhor, sabemos que podemos ter uma paz que o mundo não conhece, que o mundo não pode nos dar. É essa paz, Pai, que nós queremos. Querido Deus, seja com estes que estão aqui na frente. O Senhor sabe o que tocou cada coração. O Senhor sabe como é que o Senhor lidou, falou e como que eles estão respondendo, o que eles estão pedindo, Senhor. Com a Tua infinita sabedoria, poder e graça. Agora, Senhor, ministra aos seus corações aquilo que eles precisam, Senhor. Dê para eles essa alegria de voltar para casa com os seus anseios preenchidos, Pai, pelo Teu Espírito, de uma forma que só o Senhor pode fazer. Assim, Senhor, nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos por falar conosco mais uma vez. Em nome de Jesus, para a Tua honra e glória, Te louvamos. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus Pai, através desse amor, nós possamos ter a certeza de que Deus ouve a nossa oração como um Pai que cuida, que zela, que provê, que protege. Que a graça de Cristo Jesus seja ela derramada sobre cada irmão e irmã que tem dobrado os seus joelhos e orado. E que a presença do Espírito Santo traga conforto aos corações que muitas vezes têm suas orações e têm sentido o silêncio de Deus. Mas que o Espírito Santo também, através da sua presença em nossas vidas, nos traga a confiança, nos traga a certeza de que o Senhor está ao nosso lado e nos sustentará e nos guiará
e nos abençoará em tudo. Amém. A todos vocês, uma semana abençoada pelo nosso Senhor.